isso aí, pessoal. Hoje é dia 10. Hoje é a noite do dia 10 de março de 2026. Estamos começando mais um capítulo de Aceita. Aceita Gang Stalking, aceita Gang Lixo, né? Aceita de idólatras, psicopatas, criminosos, prognosticadores. O episódio de hoje é a V2K. Esse é o episódio V2K. Fundamental, antes de eu explicar o que é V2K, é fundamental vocês assistirem o episódio 0 da jornada Gang Stalking, o assédio organizado de quadrilha com o uso de dispositivos neuroinvasivos eletrônicos remotos. Assista o episódio 0, ok? Nesse episódio 0 eu falo sobre as vítimas de V2K, que é a sigla em inglês para V2K, né? Mas o que seria aí esse tal de V2K? V2K, do inglês Voice to School, que são vozes na cabeça, mas isso serve tanto para vozes quanto para ruídos na cabeça. São sons, né? São enviados para a cabeça do indivíduo alvo, para a vítima, voz de micro-ondas ou som de micro-ondas, ou seja, é enviada através de dispositivo. Essa patente tecnológica já é velha para burro, do século XX, da época da Guerra Fria, mas tem sido usada em civis, né? Inúmeras pessoas que eu conheço da Associação Brasileira de Vítimas de Cybertortura, Intertec Brasil e de outros lugares do mundo escutam vozes. São pessoas que escutam vozes, né? Mas são pessoas comuns, não é esquizofrenia, né? São a voz de micro-ondas, é uma tecnologia que joga voz na cabeça da pessoa, voz e ou ruído, ok? E só a pessoa ouve, porque voz de micro-ondas é direcionada para aquele indivíduo, porque cada indivíduo tem uma frequência cerebral, como se fosse um rádio. Então você é como se fosse um rádio na tua cabeça, né? Manda a pessoa normal, tem uma rotina normal, e um belo dia a pessoa acorda ou se vê como se tivesse um rádio na cabeça falando o tempo inteiro, xingando, forçando suicídio, etc e tal, né? E essa tecnologia é geralmente combinada com outras tecnologias do módulo MKTech. Isso está no livro do Saboia, autor brasileiro, MKTech volume 1 e 2. Mas enfim, nesse episódio de hoje, o que eu tenho observado? Eu tenho começado a gravar as campanhas de ruído, certo? Só que eu tenho observado diversas vezes que, por exemplo, eu tô na rua, eles mandam ruído na minha cabeça, da tosse mágica, algum outro ruído qualquer, né? Só que eu não vejo ninguém por perto, ou é sempre em um ângulo que não está no meu campo de visão, na minha direita, na minha esquerda ou descosta, né? Ou tem uma pessoa que está meramente simulando ali, um ator fazendo gang stalk, né? Um ator, um vagabundo, e eles jogam o ruído direto na minha cabeça. Então o que acontece? Eu estou gravando a campanha de ruídos, estou gravando, etc. Só que, por exemplo, hoje eu estava na faculdade, saí da faculdade agora por volta de 8 horas da noite, e tô descendo a escada. Aí tem uma fulana lá, que são várias fulanas, né? E uma fulana já desce, já olhando o rabo de olho pra mim, mas aí tudo bem, só mais um dia. Aí eu tô descendo no final da escada, por acaso tava atrás dessa fulana, aí veio um ruído na minha cabeça, né? Como se fosse uma tosse mágica, né? Aquela tosse na minha cabeça, um ruído, né? Só que eu não vi ninguém, não havia ninguém tossindo ali, né? Mas o som veio, né? Ou teria vindo do corredor, que não caberia meu ângulo de visão. Então eu lembrei, poxa, eu estou gravando, né, o ruído, o aparelho celular pega toda espécie de ruído que vem do ambiente, né? E eu falei, eu vou checar para ver se esse ruído de tosse mágica, né, que a deusa tosse, a deusa do panteão, né, no Gang Lixo, vou ver se realmente é um ruído mecânico, ou seja, alguém realmente tossiu no corredor e, consequentemente, sendo um ruído mecânico, o meu celular vai captar, né? E é um ruído mecânico que todo mundo ouviria. Ou se não for um ruído mecânico, mas um ruído sintético, foi enviado na minha cabeça por voz de micro-ondas, né, e que só eu ouvi, né? Falei, deixa eu checar aqui, né, naquele exato minuto da gravação. Eu chequei 1 minuto para trás, 1 minuto para frente, até o final da gravação, e o meu celular não captou esse ruído. Captou tudo, conversa de gente, cochicho de gente, moto, até o barulho de eu pisar na escada, o celular captou, porque são ruídos mecânicos. Porém, o ruído da tosse não captou, porque foi enviado
diretamente na minha cabeça, só eu escutei ruído sintético por voz micro-ondas, tá? Som de micro-ondas na minha cabeça. Então, senhores, tem gente aí, é claro que o diabo, muita gente aí religioso, deve estar achando a maravilha, deve achar o Gangstalk a maravilha, né? Eles devem amar a cybertortura na pessoa do Vinícius, por questão de inveja, de ciúme, de recalque, por diferença ideológica, não é? Que coisa, né? Ele deve estar amando, né? E o que é pior. Então vejam, gravíssima violação de direitos humanos, violação da mente de um ser humano, tá? Violação de privacidade, cybertortura, é um desafio. Essa semana mais uma vez entraram com tudo, com sonhos sintéticos, tá? Todas as noites sonhos sintéticos, né? Tanto sonhos sintéticos, violação de privacidade, a voz escura, voz tecaniana, sonhos sintéticos, tudo isso está no livro de Saboia, Felipe Saboia, Santa Cruz de Abreu, MKTEC volume 1 e 2. Mas vê, senhores, voz, ruído na minha cabeça, isso há 15 anos seguidos, todos os dias, né? E muita gente aí tá achando bonito, religiosos, estão quietinhos, estão achando bonito por inveja, por recalque, né? Ou por diferença ideológica, né? Como se eu não fosse um ser humano, né? Eita, nós, que coisa, né? E muitos desses religiosos, né? Como ele diz, o Cristiano Lixo diz, não, se você participa de qualquer forma de um pecado, você está pecando também. E aí, o que vocês me dizem? Vocês estão até o pescoço envolvido, né? E participando e atuando no Gangstalk, na cybertortura. E aí, você me diz o que? Crime de lesa humanidade. Cara, podia ser o que for. Eu sou só um trabalhador temente a Deus. Podia ser o que for, podia ser o Beiramar Marcola, mas até o Beiramar Marcola tem direito básico inerente ao ser humano, entendeu? E eles têm mais direitos do que eu, tá? E mais direito que todos os irmãos que são vítimas da Intertec Brasil, que é a associação que nós criamos, tá? Agora já fui convidado para representar o Brasil no Target Justice. Vou estar lá, se Deus quiser, essa semana, perdão, esse mês, representando o Brasil. E é isso. Quer dizer, eu não sou um ser humano? Também não sou um ser humano? Não tem, sabe? E o diabo tá gostando muito. Pena azar deles é que isso não vai dar resultado nenhum. Isso não vai dar, nunca deu e nem nunca vai dar resultado prático em relação à minha pessoa, né? Que o diabo só faz barulho e gracinha. Vocês não dão resultado prático de nada, né, senhor? Então é isso. E as mulheres, engraçado vocês, né? Engraçado vocês, quando de aquela dissimulação extrema todos os dias, né? Sempre dissimulando pra lá e pra cá, né? E eles chamam isso de sentimento, né? E vão dizer que eu que sou vilão ainda. Nossa, que coisa. É engraçado que eu já tenho mulher. Engraçado isso, né? Cadê o respeito? Cadê o respeito ao próximo? Cadê o respeito à minha mulher que merece respeito? Eu que mereço respeito no meu sentimento? Tem eu, tem minha mulher, tem seres humanos que nós somos. Temos sentimento, temos uma relação, somos felizes, né? E as mulheres aí usando e abusando da tecnologia, né? Se fosse a voz na tua cabeça, você ia gostar, né? Se fosse você, mulher, perseguido o dia inteiro, né? A violação da tua privacidade, a violação da tua intimidade, a violação do teu relacionamento, a violação da sua vítima sexual, da sua relação sexual, violação do seu órgão sexual, como fizeram comigo 14 anos. Se fosse com vocês, mulheres, vocês iam falar que é a sociedade machista, né? É a sociedade machista, botar ruído na cabeça de vocês, né? Perseguir vocês 24 horas por dia, monitorar até sonho de vocês. Fosse um homem fazendo isso com vocês, vocês iam dizer, é a sociedade machista, cristã, conservadora, machismo, Maria da Penha, né? Então, mas é isso. Quer deixar a mulher aborrecida? Faça com ela o que ela faz com você. Aí é um absurdo. Não, mas na minha cabeça, eu que sou homem, pode me torturar, pode me perseguir, pode botar ruído na minha cabeça à vontade, pode violar minha privacidade, minha intimidade, minha vida sexual, né? Monitorar até sonho, pode fazer tudo, porque eu sou homem, né? Se fizer 1% do que faz comigo com você, nossa, vai ser aquele chororô, absurdo, machismo, que estão perseguindo sua mulher. Faça com a mulher a mesma coisa que ela faz com você. Aí vai ser o motivo da gritaria, do chororô, entendeu? Então é isso hoje, isso que está acontecendo. Então, ou seja, invasão de privacidade, tortura, cybertortura, violação de direito básico, simplesmente porque uma fulaninha quer fazer uma gracinha, né? Simplesmente porque eu já tenho mulher, tá? Já tenho filha,
né? Qual é a justificativa? O que passa na cabeça dessas mulheres para achar que está fazendo certo? Sendo um detalhe, a fulana dissimulando, acho que já tem namorado, noivo, sei lá o que, né? É tudo assim, o perfil dessas mulheres é esse, cara. O que passa na cabeça de vocês, né? Que sentimento é esse? Se é que pode chamar de sentimento, isso é uma obsessão do demônio, né? Que sentimento é esse? Vamos ler lá a Bíblia. Pessoal, me monitora 24 horas por dia, né? Podia pelo menos aprender uma coisa boa na Bíblia, lá Provérbios 25. Mais vale uma repreensão aberta do que um amor encoberto, né? Sermão do Monte, o que acontece com sal se tornar insípido? Não serve para nada, serve para pisar. Que sentimento é esse? Que amor é esse que você não pode revelar? Fica vivo de dissimulação. É um sal insípido. O que acontece com a lâmpada se deixar debaixo da candeia? Quer dizer, um amor, um sentimento que você não pode demonstrar, você não pode praticar, é sempre vivendo na dissimulação, né? É uma lâmpada debaixo da candeia que não ilumeia nada, né? Quem que é o pai da mentira? É o diabo mesmo, Satanás, né? Dissimulação, mentira, trama, fazem tudo, só não fazem aquilo que manda o Evangelho. Ser honesto, respeitar o próximo, ser honesto, ser verdadeiro, é a pureza de uma criança, né? É o que diz o Evangelho. Não, mas às vezes tudo é uma dissimulação extrema. Você não pode nada, a mulher não pode nada, não pode, ou essas mulheres, né? Não pode nada, não pode se expor nem um pouquinho. Tudo é na parte de uma dissimulação extrema. Porém, no Vinícius pode tudo. Pode perseguir, pode sabotar, pode violar a intimidade, privacidade, pode botar ruído na cabeça. Por aí vai, vale tudo. E tão na razão. Sendo que, detalhe, repito, eu já tenho mulher. Então, cara, senhor, é difícil lidar com essa gente. Mas você entende que o diabo engana todo mundo. Apocalipse capítulo 12. E que as pessoas são hipócritas, egoístas, mesquinhas, não entendem o básico. 99% do problema da humanidade resolveria com um ensinamento de Jesus de Nazaré. Vulgo Jesus de Nazaré, né? Yahushua Messias. Não faça com o próximo aquilo que não gostaria que fizesse com você. Mas essa mulher não pensa nisso. Ela pode fazer tudo. Mas se fizer com ela 1% do que fizeram comigo, 0,5%, aí, meu amigo, vai ser uma choradeira infernal, né? Absurdo. Sua mulher, Maria da Penha, direito humano, e etc e tal. Então é isso, senhor. O que passa na cabeça de um ser humano desse, né? Simplesmente para fazer uma gracinha no homem que já tem mulher, sendo que ela própria também já tem homem, ou elas próprias, a maioria já tem homem, né? Eu já tenho mulher, e simplesmente para fazer uma gracinha de um sentimento que não posso nem dizer que isso é um sentimento, isso é uma obsessão, tá? Ou seja, tem que ser expulso esse demônio da obsessão, tá? De um sentimento que você não pode revelar, tem que ficar dissimulando o tempo inteiro. Nossa, que coisa, hein? Que falta que faz essa gente. Uma leitura bíblicazinha básica, um sermão do monte, né? Mas também não querem aprender nada também, né? Querem, a fé deles está na deusa tosse, no deus banheiro, e por aí vai, nos demais prognoticímios do panteão de Babilônia. Então é esse aí, mais episódio, senhor. V2K. O que é V2K? Para quem não sabe no que está metido, né? Para você fazer mulher e fazer uma gracinha, pessoas, milhões, mundo afora, estão sendo torturados por essa porcaria, né? E gente como eu está lutando para trazer essa verdade à tona e para trazer justiça às vítimas, né? Enquanto vocês estão aí no conforto, fazendo a gracinha de vocês, apoiando o crime, a violação de direitos humanos. Então esse é o tipo de pessoa que me segue, né? Pessoas mesquinhas e tolas. Até o próximo episódio, pessoal. Senhor, fazendo um adendo aqui na questão do episódio dia 10 do 3, 2026, o que passa na questão de linha subjetiva. Eu tô falando de índole, de caráter. Índole, caráter. O que passa na cabeça de uma pessoa, que no caso dessas mulheres do Gangstalk, tem um sentimento, né, que eu não vou nem chamar isso de sentimento, isso para mim é uma obsessão, um espírito de obsessão. Tem um sentimento, mas o qual você não pode demonstrar, por questões ocultas, né? Porém, você pode dissimular à vontade. Você pode hackear a mente de uma pessoa, que no caso sou eu, né? Você pode violar a intimidade daquela pessoa, mas você não gostaria que a sua intimidade fosse violada, né? Qual é o seu critério? Você pode invadir a privacidade alheia,
a intimidade, mas você não gostaria que fizesse com você, gostaria? Porque você é mulher, né? Afinal de contas é complicado. Você pode, tortura, nossa, eu tô desde o ano 2020, tortura facial, né? Todos os dias, enquanto tô acordado, né? Mas você gostaria que fizesse com você? Você que é mulher, não, né? Pois é, cara, que coisa, né? Mas você pode fazer comigo, mas com você não quer. E boicote sexual, né? Usando aí o biohack cerebral, pode? Fizeram comigo 14 anos, mas com você não pode, porque você é mulher, né? Ou seja, qual é o critério que vocês usam? O que passa na cabeça dessa gente, né? E muitos desses fulanos aí são, entre aspas, cristãos, que entre aspas vivem da fé. Fé em quê? Fé no Deus banheiro, fé na deusa tosse, fé na cyber tortura, né? Ele não tem fé coisa nenhuma. Totalmente aliado ao sistema gangstal, que é o bezerro eletrônico de Satan aí, né, senhor? Então quando você vê, igual lá no serviço, o teatro organizacional, gente que diz que é cristã, santidade, não peco na santidade, tô na igreja, numa falsidade extrema, numa dissimulação extrema que é nojento, né? Até o próprio diabo aplaudiria uma interpretação dessa, né, senhor? Qual o objetivo dessa gente? Isso que eu digo. Eles falam, não falam em Torá com ele, não, tô no Novo Testamento, não, indo pro banheiro, hackeando meu cérebro, aí tem qualquer coisinha, já corre pro banheiro, porque eles têm uma fé no Deus banheiro, que é uma coisa terrível. Vivendo da fé no Deus banheiro, na deusa tosse, né? Fé no prognosticismo, né, do biohack cerebral. Então, senhores, que coisa, o misticismo extremo foi turbinado pelo engano da tecnologia, né, senhores? Grande Babilônia. Então o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Achar que pode torturar os outros? Sonhos sintéticos o tempo inteiro, sabe-se lá, 23 anos, que eu não sei o que é ter uma noite de sono comum. E os caras estão pensando que vão me arrebentar. Não vão, meu amigo. Isso aí, o homem de Deus, um homem temente a Deus, não tem qualquer coisa que você mandar, eu vou matar no peito e sair jogando. É só, como eu digo sempre, qualquer coisa que eles tentam, é só tempo de vida que eles estão perdendo. Só isso. Oportunidade de hackear minha mente para aprender a Torá, para aprender o evangelho como tem que ser. Não é o evangelho do Deus banheiro, não. Não é o evangelho da dissimulação, não. Não é o evangelho do biohack cerebral, não é isso, não. É o evangelho autêntico de quem teme a Deus, respeita e ama ao próximo como a si mesmo, que não faz para com o próximo aquilo que não gostaria que fizesse consigo mesmo. Evangelho autêntico, né? Para entender a Torá, não fazer prognosticismo, Deuteronômio 18, prognosticismo, isso é análogo a idolatria e feitiçaria. Eles vivem de prognosticismo, são prognosticadores de carteirinha. Não, mas estamos no evangelho da graça, né? Tem outro lá também que é macumbeiro, não sei o que, vai no terreiro, não sei o que lá, no centro, blá. Cara, essa religião está ensinando o que para essa gente? Essas religiões? Nada, absolutamente nada. Não forma caráter, forma religiosos, que é a pior coisa que tem, mas não forma caráter. Então, Torá, palavra de Deus, vontade de Deus. Nova aliança, vulgo Novo Testamento, é essa mesma Torá escrita direto no teu coração. É isso, você tem amor aquilo ali, você pratica aquilo ali com alegria e com amor. Esse é o ponto. Agora, prognosticador, Deus banheiro, Deus a tosse, cyber tortura, envolvido com crime organizado, crime de lesa humanidade. Nossa, essa religião está formando que caráter de pessoas. Mas tudo isso eles acham que estão fazendo bem. Essas mulheres acham que estão fazendo bem, né? Por quê? O diabo, controlando a narrativa, controla os peões. E é isso, né? O que passa na cabeça dessas mulheres? Qual é o objetivo dele? Que sentimento é esse que você não pode demonstrar, não pode, vive dissimulando? Aí a fulana já tem marido, eu já tenho mulher, aí vive, aí não pode. Cara, que coisa, que falsidade extrema, né? Que dissimulação extrema. Que coisa, né, senhores? Que coisa, que caráter, que índole. E vão dizer, claro, né? Vão dizer que eu que sou vilão, né? Trabalho, pago meus impostos, tenho minha mulher, tenho minha descendência aí, tenho eu trabalho de direitos humanos, mas eu que sou vilão. O certo são os que perseguem, os que fazem prognóstico, né? Os que ficam tentando roteirizar a vida dos outros, que hackeiam a mente dos outros. Esses é que são os santos, né? Vão ser salvos, né? Como dizem, vão para o céu.
Ah, que, vão contar outra, né, velho? Eu não sei se o diabo é que é astuto ou que as pessoas são canalhas mesmo.